Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Elisandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano e Empresarial, que é uma consultoria na área de RH e gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Então a gente vai falar sobre alguns pontos cegos das consultorias de recursos humanos, dos consultores, de uma maneira geral, dos consultores de RH, que os impedem de chegar às consultorias black, a ser um consultor black. Principalmente e focado aqui no dia de hoje na divulgação do trabalho. São pontos cegos, a precificação, a fidelização de clientes, a divulgação do trabalho, que é o que a gente vai focar aqui hoje, a gestão do negócio, a entrega do serviço. Esses são grandes pontos cegos, dos consultores, mas nós já falamos sobre esses. Hoje eu quero entrar especificamente nos pontos cegos da divulgação. E por que eu quero entrar nesse ponto? Quando a gente pensa em nos tornar consultores, vem algumas crenças nas nossas mentes, nas nossas cabeças. Vem aí alguns pensamentos que normalmente não são verdadeiros, mas que nos deixam com medo, nos deixam mais em dúvida. E uma das coisas que surge, principalmente, quando a gente pensa, eu acho que quando a gente pensa assim, vou me tornar consultora, eu tenho esse desejo, eu acho que o principal que dá medo é a questão de conseguir clientes. Será que eu vou conseguir clientes, Elis? Será realmente que isso vai acontecer? Vai acontecer comigo? Então, a questão de conseguir clientes é um grande desafio mental, que a gente enfrenta nesse início, esse medo que a gente tem de não dar conta ou de não conseguir captar clientes. E nesse ponto, por que a gente pensa assim? Porque a gente está treinado a olhar para o mercado de uma determinada forma. Quando a gente olha para o mercado e a gente pensa em conseguir clientes, várias coisas vêm na nossa mente. Primeiro que a gente vai ter que ser aquele vendedor chato e, ai meu Deus, Elisa, eu não quero ser o vendedor chato, não quero ser o vendedor, Enfim, começa por aí. Segunda coisa que a gente pensa bastante é... Elis, eu tô vendo... Perdão, minha voz já tá falhando. Elis, eu vejo, assim, consultores que eu conheço, aqueles que eu tenho contato, aqueles que eu já conheci na minha trajetória, eu vejo que não é fácil conseguir cliente, Elis. Nossa, parece que as empresas, elas, não sei, parece que elas não querem um RH, parece que elas não estão buscando isso, parece que é difícil demais conseguir clientes. Eu fico vendo os outros consultores, que eu conheço e eles não conseguiram resultados expressivos. Será que isso vai acontecer mesmo para mim? E aí eu quis trazer para vocês aqui essa reflexão, que é justamente o que mostra o porquê, a maior parte aí das consultorias tem esse ponto cego. Quando a gente olha, para os outros consultores e a gente vê que talvez eles estejam tendo dificuldades, a gente tende a achar que nós vamos ter dificuldades também, ao invés de achar que eles não estão fazendo tudo que deveriam ou que poderiam estar fazendo. Quando, na verdade, essa segunda premissa que é a verdadeira. O que acontece é que, como eu disse já em algumas outras oportunidades, mas reforçando, o que acontece é que a maioria dos consultores de RH, eles não dominam técnicas de vendas. Gente, a gente não aprende vendas em faculdade, a gente não aprende vendas em pós-graduação, a gente não aprende a vender em lugar nenhum, ninguém ensina isso pra gente na escola, Então, é algo que as pessoas não sabem fazer, a não ser que elas tenham estudado sobre. E a maior parte dos consultores de RH, eles vêm, obviamente, de formações na área da humanas. Eles não estudaram vendas em ensinos formais e a minoria deles foram atrás desse conhecimento de uma forma informal, de uma forma complementar, de ensino complementar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode então partir do pressuposto
que a maior parte dos consultores de RH não dominam as técnicas corretas de divulgação e captação de clientes e por isso eles ficam na mesmice. E eu quis trazer aqui essa pirâmide para vocês, que é a pirâmide dos nossos potenciais clientes, é o universo dos nossos potenciais clientes, ok? Aqui, essa pirâmide contempla essa parte azul aí, né? Ou seja, a pirâmide, ela contempla todas as empresas, né, do Brasil, vamos colocar assim, tá? Vamos colocar desse nosso universo. Mas, pensando nisso, se todas as empresas estão aí nesse mesmo bolo, a gente dividiu em 3 partes aqui. Eu dividi para vocês, mas na verdade isso aqui não é técnica minha, né? Isso aqui é técnica de vendas testada, aprovada, enfim. E o que acontece? Nós temos aí no pico da pirâmide, inclusive vocês podem perceber que a minha pirâmide ficou meio errada, né? Imagine que a pirâmide está dividida em partes iguais, ok? Então, esses pauzinhos aí, os tracinhos, tinham que estar mais para cima, né? Para dividir em partes iguais. Mas imagine que estão divididos aí em partes iguais. Nós temos o pico dessa pirâmide, que é a menor parte, concordam? É a parte que contempla menor volume de empresas. Esse pico aí da pirâmide é o que fica de fora da água. Vamos imaginar que isso aí é um iceberg, que está ali dentro do mar. E aí, o que está para baixo da água, a gente não vê. Mas o que está ali, né, acima do nível do mar, saindo da água, a gente vê muito mais facilmente, às vezes até de longe, né? Nesse caso específico de um iceberg, por exemplo. Então, imagine que esse pico do nosso iceberg, apesar de ser a menor parte do iceberg, né, a maior parte está ali do lado de dentro da água, é o que eu tô vendo, é o mais fácil de atingir. Então, além de ser o que eu tô vendo, e aí eu não preciso de estudo, não preciso de absolutamente nada para ver aquilo, eu tô vendo, né? É fácil de ver, não preciso nem me especializar para ver que aquilo ali tá ali. E além disso, é mais fácil de eu ir ali e alcançar. Se eu chegar perto, eu consigo alcançar, consigo jogar alguma coisa, eu consigo muito mais facilmente ter contato com aquela parte que está ali do lado de fora da água do que com a que está do lado de dentro. Então, além de ser algo que eu vejo mais facilmente, é mais fácil de eu chegar lá. Que tipo de clientes são esses? São aqueles que sabem que precisam dos serviços de RH e eles querem serviços de RH. São aqueles que já estão vendidos, assim, eles já estão convencidos, eles já sabem já sabem o que é RH, já começa por aí, porque a minoria sabe, né? Então já sabe o que é RH, já sabe que ele precisa do RH, já sabe que ele tem problemas e que esses problemas são resolvíveis por serviços de recursos humanos. Ele já entende que ele precisa daquilo, ele já está procurando mudar e melhorar aquilo, ok? Então, o que acontece? A maior parte dos consultores, eles focam nesses clientes. Eles focam nos clientes que já sabem que querem e que precisam de um serviço de RH. Que são os clientes que já estão buscando orçamento, que são os clientes que já estão ali pesquisando alguma coisa no Google, que são os clientes que já estão pedindo indicação, que são os clientes que, por exemplo, quando você está divulgando o seu trabalho, ele vê e, putz, estou precisando disso, é muito mais fácil você chamar a atenção dele. Porque ele já quer isso, ok? Então não precisa de muito esforço. Ponto principal, eu faço muito menos esforço para vender para esse pico aqui. E é por isso que todo mundo quer ir nele, tá? Porque eu não preciso de esforço, eu não preciso de técnicas de vendas rebuscadas, eu não preciso de grandes conhecimentos de captação de clientes. Não, o cliente está querendo, eu apareço ali na frente dele com uma solução e eu barganho o preço, né? Porque se o cliente está procurando, ele deve estar pegando orçamentos e aí eu acabo entrando naquele ponto lá do preço, né? Principalmente se eu não consigo mostrar o meu diferencial. E aí o que acontece? Como existem vários consultores, ou a grande parte dos consultores estão focados nesse pico, que já é a menor parte das empresas, então acaba que fica mais difícil conseguir cliente mesmo. Parece que a concorrência fica maior, fica mais difícil, tem que ficar brigando por preço, porque os outros consultores também estão de olho naquele cliente, ok? Então,
é mais complicado você ter resultados focando somente no que está de fora da água. O que eu quero dizer aqui para vocês? Para ter sucesso em qualquer negócio, mas vamos colocar aqui o nosso negócio, para ter sucesso como consultor de RH, atendendo empresas, nós precisamos entender sobre essas empresas e entender o nosso papel. O nosso papel, como eu já disse em outras vezes, é de instrução, de informação, é um papel educacional. E é por isso que nós não podemos negligenciar essas duas outras partes da pirâmide, que estão do lado de baixo da água, o que significa que eu vou precisar de um esforço maior para chegar até eles? Sim, mas significa também que eu vou estar praticamente sozinho. Eu vou estar surfando num mar azul. O que é o mar azul, né? No marketing a gente chama de mar azul quando a gente está ali numa situação que não tem concorrência. Você vai estar tendo acesso a potenciais clientes que os seus outros concorrentes não vão estar atentos a eles. Por quê? Porque eles não sabem como chegar até eles não sabem como vender para esse tipo de clientes e nem sabem que é uma possibilidade. Então, ao invés de você achar que, não, as empresas que têm uma mentalidade fechada, que nem sabem o que é RH, que nem sabem que está precisando de alguma coisa, não são meus potenciais clientes. Pelo contrário, empresas que não sabem o que é o RH, que não sabem que estão precisando de você, que nem sabem que tem um problema, são imensos potenciais clientes. Por quê? Porque uma vez que você consegue mostrar para eles que sim, eles têm um problema, que olha, esses são os serviços de RH e sim, eu posso resolver isso para você, você tem ali nas mãos um potencial cliente que os seus outros concorrentes nem estavam percebendo. E aqui o que a gente faz? A gente amplia possibilidades. Aqui a gente amplia números de possibilidades. A gente tem muitas empresas nesses dois níveis, que é clientes que sabem que precisam, mas que não é prioridade no momento. Então até tem aqueles que sabem que tem um problema. Poxa, eu sei que eu tenho um problema aqui de rotatividade, eu sei que eu tenho um problema aqui de clima organizacional, mas não é prioridade para mim agora, sabe? Eu tô preocupado com o faturamento da empresa, eu tô preocupado com outros problemas que estão aqui acontecendo, tem outras prioridades para mim aqui agora, ainda não tive tempo de ver isso. Deixa para resolver isso mais para frente, vai procrastinando. Tem muitas empresas que têm consciência que tem um problema, mas que procrastinam a resolução porque estão focadas em outras coisas dentro da empresa, em apagar outros fogos, né? E aí o que precisa? Precisa de alguém chegar nessa empresa, primeiro, mostrar que a prioridade, o quanto aquilo ser procrastinado é perigoso para a empresa, o quanto ela está perdendo procrastinando aquilo. E segundo, olha, bota na minha mão que eu assumo isso. Eu sei que você tem outras prioridades no momento, pode deixar que eu resolvo. Muitas dessas empresas só estão procurando um suspiro, alguém, um respiro, alguém que vá lá e resolva. Ela não tem tempo de ir atrás e resolver, e ver, e pesquisar, e entender o que precisa ser feito. Se alguém chega em mim já com a solução pronta e fala, deixa comigo, e eu sei que o problema existe, eu paro de procrastinar. Então eu preciso também ser essa pessoa que vai atender esse tipo de empresa, ok? E nós temos a maior parte das empresas, que é a base aí do nosso iceberg, que é a maior parte de volume do nosso iceberg, dos nossos potenciais clientes, que são aqueles clientes que nem sabem que precisam. Aqui a gente tem clientes do seguinte sentido. Nós temos empresas que não sabem que tem um problema, pelo simples fato do problema estar camuflado, porque sim, muitas das empresas o problema está camuflado, não tem nada escancarado. Pode ser que esteja ali por baixo dos panos, as pessoas elas estão reclamando debaixo dos panos. Tem alguma coisa ali acontecendo de problema de produtividade que o gestor, o presidente, o CEO, quem quer que seja, não percebe. Então, pode ser essa situação ou ainda pode ser uma segunda situação. Empresas que têm problemas, mas que o líder, o dono, ou enfim, a empresa de uma maneira geral já acostumou com o problema, já acha que é normal. Você deve com certeza já ter conhecido alguma situação assim. Tem um nível de rotatividade que não é bacana, tem absenteísmo, ou às vezes tem um clima organizacional ruim, mas para a empresa aquilo é normal. Não, isso aqui é normal, lidar com gente é assim mesmo.
Não, nosso nicho é assim mesmo. Não, isso aqui é normal. E normaliza aquilo e acaba negligenciando aquilo como um problema. Não vê foco de resolução daquilo porque não encara aquilo como um problema, encara como um efeito colateral do negócio, algo que ele já acostumou a viver com aquela dor. Sabe quando você tem uma dorzinha pequenininha assim? E aí, durante os primeiros dias te incomoda, a segunda semana te incomoda menos. 6 meses você nem tá sentindo mais, 2 anos com a dor, ixi, já faz parte de mim, nem sinto mais, né? Então, é isso que vai acontecendo com muitas das empresas. Elas vão acostumando com aquele probleminha que tá ali e elas não veem, não enxergam que tem um problema. E aí precisa de alguém chegar e mostrar que sim, aquilo é um problema, que sim, aquilo está prejudicando a empresa, que sim, existe outra forma de se fazer aquilo e que sim, existe resolução para aquilo. E aí entra um outro ponto. Essas empresas aí, né, que estão esses dois patamares aí abaixo da água, normalmente elas não têm uma visão clara do que são os serviços de recursos humanos, do que é RH, ela não sabe o que é. Então, ela nem sabe que existe algo que pode resolver o problema dela. A maior parte dos clientes que eu atendo, quando eu falo sobre uma avaliação de desempenho, uma descrição de cargos, uma avaliação de perfil, um treinamento, eles falam, putz, é isso que eu tava precisando, mas eu não sabia que existia, assim, esse tipo de serviço. Eu não sabia que isso aqui era RH, não sabia quem que eu procurava para fazer isso. Eu sabia que precisava melhorar isso. Agora, olhando, eu sei que é isso que eu quero. Mas antes eu não tinha consciência, né? Que isso existia. Que tinha como eu ter isso aqui dessa forma. Então, olha só. Falta de conhecimento, falta de instrução. As empresas não são obrigadas a saber o que a gente sabe. Nós somos os especialistas em recursos humanos. Nós é que temos a função de levar a informação para quem não tem informação. A gente não pode exigir que o outro tenha o mesmo nível de profundidade, de conhecimento de RH que eu tenho, porque eu sou estudioso da área, essa é a minha função. Ele não, ele tem outras funções, outras preocupações na empresa, a especialidade dele. E que por mais que a gente saiba que o interessante e o ideal seria que os gestores tivessem conhecimento de RH, a gente sabe que essa não é a realidade do nosso país. Então eu tenho que assumir essa posição de conscientizá-los, de mostrar que existe algo que eles podem ter acesso e que vai melhorar a vida deles. E acredite em mim quando eu falo, a maior parte dessas empresas que não tem esse conhecimento, eles vivem nessa ignorância com relação a RH, porque não é porque eles querem ou porque eles não valorizam o RH, é porque eles não têm mesmo a informação. A partir do momento que nós informamos e mostramos, e eles abrem a mente e o olhar deles com relação àquele ponto, já fica mais difícil eles ignorarem. E é aí que fica muito mais fácil a gente conseguir fechar esses clientes, ok? Então hoje, as técnicas, né, que eu ensino para os meus alunos é justamente para que eles tenham acesso a toda a pirâmide, a todos os potenciais clientes, a todas as empresas que estiverem no raio de atuação deles. Porque sim, eles podem ter acesso a todas, mudando técnicas de abordagem, mudando técnicas de mostrar, né, como é que aquilo é para a empresa. E é aqui que a gente, então, amplia as nossas possibilidades de faturar. E não temos concorrência praticamente nesses pontos aqui, debaixo d'água, porque a minoria dos consultores tem essas técnicas, sabem fazer isso, sabem abordar uma empresa que está nesses pontos, ok? Então, é esse o ponto mais cego, eu acho, da questão da captação de clientes. É você focar no que está fácil e esquecer de desenvolver as suas técnicas de vendas para ampliar suas possibilidades além do que está óbvio. E sabe o que é melhor ainda? Eu particularmente prefiro esse tipo de abordagem porque eu gosto de abrir a mente de empresas, eu gosto de levar a informação do RH, gosto de sentir que uma empresa que antes nem sabia
o que era um processo de diagnóstico organizacional, de descrição de cargos. Agora ela sabe, agora ela valoriza, agora ela possui aquilo. Então, isso para mim é muito gratificante. E, inclusive, esse processo de vendas, para mim é muito gostoso, porque é como se eu tivesse dando uma aula, né? Levando uma informação, abrindo uma mente e falando do RH que eu tanto amo. Então, para mim, é um processo de vendas extremamente prazeroso, inclusive, né? Quando eu vejo que eu consegui ali mostrar para uma empresa que antes nem tinha consciência de que ela precisava de algo e melhorar o que ela está vivendo, né? Isso é algo muito gratificante, de verdade. E, bom, esse é um ponto cego incrível dos consultores de RH. Outro ponto cego incrível, quando eu falo incrível é porque é muito grande, né? Outro grande ponto cego dos consultores de RH no momento de captação de clientes é usar somente um ou dois poucos canais de divulgação, ou pelo menos sempre os mesmos, né? Então, o que acontece? Os consultores, eles ficam focados em captar clientes sempre do mesmo jeito, sempre com as mesmas ferramentas, nos mesmos canais. Que, como eu disse, né, sempre tentando atingir esses que estão mais óbvios. E um erro grande é que a gente tem que diversificar as formas de captar clientes. A gente tem que tentar por vários canais, inclusive, né, diversificar é até legal pra gente, para que a gente não fique, né, sempre fazendo a mesma coisa na captação. Então tem como captar pelo LinkedIn, tem como captar pelo Instagram, tem como captar pelo Facebook, tem como captar por palestras, tem como captar por sua rede de relacionamentos, por indicação ativa, por indicação passiva, por anúncios nas redes sociais, por eventos, por abordagem de parcerias. Enfim, tem muitas formas de captação de clientes, né? Captação público frio, público quente, ativa, passiva. Nem vou entrar aqui nesses detalhes com vocês, mas o que eu quero dizer é que existem várias formas de captar clientes. E quando a gente explora todas elas, ou a maioria delas, eu tenho uma maior chance de ter sempre um cliente chegando até mim. Porque se um canal não tá tão bacana naquela semana, o outro vai compensar. E aí, na outra semana, o outro canal me dá mais resultado do que o outro. E assim, eu tenho sempre algum que está funcionando. Eu tenho sempre uma das formas de captação que me deram resultado. E eu acabo cercando ali aquele possível cliente de várias maneiras de captar, né? E então, alguns gostam mais de ler, outros gostam mais de receber ligação, outros gostam mais... Então, eu também tenho diferentes formas de chegar até esses prospectos, de forma que eu atinja todas as possibilidades de que o outro, eu consiga chamar a atenção do outro. Esse é o ponto. Eu acabo cercando várias possibilidades de conseguir chamar a atenção do outro, né? Dependendo do que chama mais a atenção dele. E eu vou estar sempre respaldada de várias formas, canais de captação. E é hábito, né? É tirar ali uma horinha do dia. Você consegue, em uma horinha do seu dia, alimentar, né, todos os canais de captação, né? Mandar mais mensagens, entrar ali no Instagram, no LinkedIn, subir um anúncio. Tô falando aqui, tá? É claro que para começar, você não precisa de tudo isso, porque você já deve estar com um friozinho na barriga aí. Meu Deus, Elisa, vou ter que fazer tudo isso. Calma. A gente começa com alguns canais de captação que vão te dar os primeiros clientes, que são canais mais fáceis. Eles vão te dar os primeiros clientes. Depois, para eu continuar com consistência, eu vou para canais um pouco mais, que eu preciso de mais dedicação. E aí eles vão me dar os próximos clientes e consistência. Depois eu vou continuar crescendo, eu vou então inserir outros canais. Entende como isso é um processo de crescimento contínuo, de uma forma sistemática? E para isso eu preciso sim ir inserindo novos canais de captação ao longo da minha jornada, né? E quando eu chegar como consultor Black, quando eu me tornar já estiver no patamar de consultoria Black, eu já estou utilizando e dominando
todos os canais de captação. E aí é só uma questão de eu manter a engrenagem rodando. E vai chegar um momento, acredite se quiser, que você até vai ter que diminuir a sua captação, porque você vai estar tendo muito mais clientes chegando passivamente, por indicação, principalmente se você fizer todos os pilares muito bem feitos. Então, chega um momento da sua consultoria Black, quando você já está consolidado, que você vai até tirar um pezinho da divulgação, que é o que acontece hoje com a minha consultoria, a gente já não divulga tanto, porque os clientes eles já vêm, né, por indicação. E aí, nesse caso, como eu disse, então, tem o passo a passo para cada momento que você está vivendo na sua consultoria. Se você está começando, você vai utilizar aqueles canais de captação para te trazer os primeiros clientes. Conseguiu os primeiros clientes, vou para os próximos canais para continuar conseguindo clientes, para manter a sistemática. Dominei esses canais, daí eu acrescento novos canais, até que eu esteja dominando, né, como consultor Black, eu utilizando todos os canais de captação. O que eu vejo de erro é que os consultores ficam focando ali somente em um tipo de canal, que é pedindo indicação ou ligando e tentando ser mais entrão, né? Aí já tem que utilizar as abordagens mais cara de pau, porque senão você não consegue manter o seu faturamento ou manter a sua saúde financeira do seu negócio somente com poucos canais se você não for cara de pau. E é aí que entra, né? Se você tem ali só 1 ou 2 canais de captação, para você continuar conseguindo clientes, você tem que se esforçar muito mais. É uma coisa que é muito mais sofrida. Agora, quando você diversifica isso, fica muito menos sofrido e fica um processo muito mais prazeroso, tanto para quem está do outro lado quanto para você, ok? Então, esse é outro ponto cego muito importante que a gente não pode negligenciar. A gente não pode fazer as coisas de uma forma intuitiva, ok? É claro que existe, como eu disse, existe a intensidade que eu vou colocar em cada momento que eu estou. Não é que eu tenho que começar fazendo tudo, mas eu preciso entender o caminho que eu estou seguindo. Eu preciso saber qual é o meu próximo passo. Eu preciso saber o que eu preciso fazer para continuar crescendo de uma forma sistemática, segura, pé no chão e com o meu planejamento de meta mesmo, de crescimento sendo respaldada, ok? Outro ponto cego, a gente até já comentou sobre isso, mas eu quero aprofundar um pouco mais, é a questão de vender só para o lado racional do cliente. Esse ponto aqui, de novo, acontece com quem não domina técnicas de vendas. Quando você está ali vendendo, né, no momento, por exemplo, com o seu prospecto cliente, não tem como você ficar usando só argumentos racionais. Por quê? Porque daí o cliente ele também vai utilizar argumentos racionais com você. E aí a chances de vocês ficarem ali brigando por preço ou por detalhes técnicos é grande. A nossa intenção é mostrar para o cliente que ele vai ter resultado com aquilo. A gente precisa conversar também com o lado emocional desse cliente, com o resultado que ele vai ter, o que aquilo vai gerar de benefícios para ele, como que ele vai viver, literalmente, dias melhores na empresa por conta daquilo, né? Então, eu preciso também trazer argumentos límbicos, não só argumentos racionais, né? Eu preciso trazer a história da empresa, eu preciso saber com o que essa pessoa se conecta, eu preciso gerar uma relação de confiança com esse prospecto, ele precisa se conectar comigo, ele precisa confiar em mim. Então, todos esses pontos, eles são importantíssimos no processo de vendas consultivas. Lembra que eu falei a diferença entre vendas consultivas e vendas transacionais? Então, esse ponto de não só ter argumentos racionais, mas também usar gatilhos mentais, né, que são técnicas de persuasão voltados para conversar com o lado emocional do cliente, isso é importantíssimo para gerar relacionamento, relação de confiança. E é isso que é uma grande característica das vendas consultivas. É aí que você tem a chance de ganhar o cliente. E é por isso
que a maioria dos meus alunos me falam o seguinte: Elis, até hoje todas as reuniões que eu fui, que eu consegui agendar e eu fechei. Por quê? Porque se você sabe a técnica correta de conduzir aquela reunião de forma que você consiga gerar esse relacionamento ali em 1 hora de reunião, por quê? Porque tem as perguntas poderosas, os gatilhos mentais, as técnicas corretas de conduzir aquele processo, então você consegue grandes chances de você fechar, né? É muito raro acontecer de não fechar. Por quê? Porque é mais fácil você não conseguir agendar a reunião do que agendar a reunião, ir na reunião e não fechar. Entende? Então, por isso a gente tem que pensar em todos os pontos. Desde a captação, que é conseguir agendar a reunião, e a condução dessa reunião, que é conversar com o lado emocional e racional. Não é que a gente vai largar o racional para lá. Claro que a gente vai trazer, né, a nossa técnica, os nossos diferenciais, o passo a passo do que a gente faz. Mas a gente tem que também conversar com o lado emocional, gerar relação, para que esse momento ele não seja puramente definido como um momento de vendas. Ele vai ser um momento definido como uma troca, como uma parceria, como uma relação profissional. E é isso que a gente quer, ok? Perfeito. Então, o outro ponto, né? O último ponto, na verdade, o penúltimo ponto cego que eu quero trazer aqui para vocês é não conhecer o seu público-alvo de verdade. Eu percebo muito nos consultores que eles vão, né, para um processo de vendas sem conhecer de verdade o que aquela empresa precisa. E aí eu não tô falando dessa empresa específica, porque é claro que cada empresa precisa de uma coisa, mas sabe aquelas dores básicas que toda empresa tem? Sabe aquilo que normalmente toda empresa vivencia? A gente tem que ter isso na ponta da língua, a gente tem que entender. A gente tem que entender sobre empresas. Nós atendemos empresas. A gente tem que entender o que está passando na cabeça de um presidente, de um CEO, de um dono. A gente tem que entender as preocupações que ele tem com relação ao crescimento da empresa dele. E a gente tem que entender que o nosso trabalho deve ajudar nesse caso. A gente tem que saber quais são as maiores dores que as empresas elas enfrentam quando relacionadas às pessoas, à gestão das pessoas. A gente tem que ter noção, sim, de quais são os maiores sonhos que as empresas têm com relação à gestão das pessoas, o que elas mais desejam que exista ali relacionado à gestão das pessoas, porque o nosso papel é solucionar problemas e gerar, né, oportunidades de realizar sonhos, realizar desejos relacionados ao que nosso cliente está vivendo. Então é muito importante a gente saber quais são os receios, quais são as crenças limitantes. Sabe aquelas crenças limitantes? Do tipo, não, isso não vai funcionar para mim. O seu cliente, as empresas também têm isso. Quais são as crenças limitantes das empresas? Será que elas acham que RH é folha de pagamento? Poxa, provavelmente sim. Então, como que a gente pode quebrar essa crença limitante? Será que elas acham que funciona para a empresa grande, mas não funciona para a empresa pequena? Pode ser que sim. Como que eu já posso, na minha fala, quebrar essa crença limitante? Será que elas acham que vai dar muito trabalho? Que, certeza que a consultoria vai acabar botando todo mundo para trabalhar e vai dar muito trabalho e a gente não tem tempo para isso agora? Então, como é que eu posso quebrar essa crença limitante? Quais são as crenças que podem estar na cabeça do seu cliente? As dúvidas mais frequentes, os receios, os medos que ele tem, né? Então, tudo isso é muito importante da gente saber, da gente mapear, da gente conhecer. Quanto mais a gente conhece as empresas, mais a gente consegue se comunicar com elas de uma forma mais ideal. Mais a gente consegue falar a língua delas. E elas nos entenderem. E elas darem atenção para o que a gente está falando. Entende? Então isso é muito importante também. Ao invés de eu chegar lá e falar, por exemplo, que olha, faz a descrição de cargo, é maravilhosa para o seu processo de recrutamento e seleção. Será que a prioridade do meu cliente é essa? Eu tenho que pensar, o meu cliente ele está querendo vender mais, ele está querendo organizar a empresa dele, ele está querendo produzir melhor, ele está querendo ganhar dinheiro. Não é isso que o empresário quer?
Então, a minha comunicação tem que ser, você sabia que a descrição de cargos organiza os processos, faz com que as pessoas elas tenham mais clareza do que elas precisam fazer. E isso faz com que elas, então, tenham menos retrabalho, você gasta menos com essas horas, ganha em produtividade e assim você consegue, com menos pessoas, colocar mais metas, por exemplo, para a empresa. Você sabia que com uma identidade organizacional, uma missão, visão e valores, você consegue fazer com que as pessoas trabalhem em prol das metas da empresa? Ou seja, que elas tenham noção de para onde a empresa está indo, do porquê, né? E de como elas podem contribuir para isso. Então você teria pessoas mais engajadas nas metas estratégicas mesmo da empresa. Então tá vendo como eu preciso saber o que está na cabeça dessa empresa, né? O que ela passa, o que ela pensa, o que ela sente, para que eu consiga conversar com ela da melhor forma possível e mostrar que os meus serviços ajudam sim no que ela precisa, né? No que ela quer. Não só no que ela precisa, mas também no que ela quer, tá? E um outro ponto importante, né, de um ponto cego, que até já dei spoiler, mas só pra gente reforçar, é não se atentar a esses níveis de crescimento. Então, se eu quero crescer a minha consultoria, né, se eu quero crescer como consultor, eu tenho que também melhorar as minhas técnicas de divulgação. E uma das técnicas de divulgação que eu preciso inserir se eu quiser crescer, principalmente depois que eu já consegui meus primeiros clientes, são os anúncios. Hoje em dia, gente, todo mundo tá na internet. Hoje em dia, né, é impossível ter alguém que não tá ali, que já não comprou alguma coisa porque viu um anúncio na internet, que já não ficou sabendo de alguma informação bacana porque viu ali um patrocinado na internet. Você está aqui, muito provavelmente, porque você viu um anúncio meu. Então, o que são os anúncios? Eles são somente um meio de fazer com que a sua comunicação, aquilo que você quer dizer, chegue ao maior número de pessoas. Pessoas que eu não teria acesso de uma maneira geral. Eu não teria acesso a vocês de outra forma. Eu nem conhecia vocês. Como é que eu iria chegar até vocês? Mas a ferramenta de anúncios permite, então, que o que eu tenho a dizer, que é, pessoal, querem ser consultores? Vem estudar aqui comigo. Faz com que essa comunicação chegue até um maior número de pessoas possíveis. E essas pessoas que se interessam pelo assunto, elas possam pensar, poxa, que legal isso aqui ter aparecido para mim, e poder escolher fazer parte daquilo ou não. Então, nada mais é do que uma ampliação da minha comunicação. É fazer com que isso ganhe espaço, força, escala, com que isso escale. Coisa que eu não consigo fazer no 1 a 1, coisa que eu não consigo fazer ali no tete a tete. Então, os anúncios, eles são muito importantes para crescer. E é preciso, obviamente, você saber a melhor estratégia para o seu negócio. Nem tudo que a gente aprende de anúncio por aí, a gente precisa utilizar, por exemplo, numa consultoria de RH. Né? E nem só porque é anúncio que eu preciso olhar como um bicho de 7 cabeças. Existe um passo a passo. Como tudo na vida, a gente pode aprender. É um passo a passo que é seguido e que pronto, a gente consegue fazer, tá? Então, eu vejo que a maior parte dos consultores usam a internet assim, ó, criam um Instagram e aí começam a produzir conteúdos, só que ali tem, sei lá, 500, 600 pessoas te seguindo. E aí tudo que você fala ali, você tá atingindo aquelas 500, 600 pessoas. E olhe lá, né? Porque o algoritmo do Instagram ainda não mostra pra todo mundo que segue. Agora, imagine só você poder fazer com que aquela mesma mensagem que você produziu com tanto carinho, aquele mesmo conteúdo que você produziu com tanto carinho, chegasse em mais pessoas que se interessariam por isso. E que você nunca conseguiria chegar nela de outro jeito. Então, ao invés de você ficar ali só para as mesmas pessoas, você tem que ampliar essa comunicação. A sua voz tem que ser mais alta. Porque isso me permite estar sempre renovando as pessoas que estão ouvindo a minha mensagem. Eu estou sempre com pessoas novas chegando e ouvindo a minha mensagem. E isso faz então que eu consiga ampliar os meus potenciais clientes também, né? Os potenciais prospectos que se interessem pelo que eu tenho a dizer. Ok?
Eu trouxe essas visões míopes aqui, né? Na verdade, esses pontos cegos, porque é claro que não dá pra gente se aprofundar aqui demais na questão da divulgação, porque, enfim, só pra vocês terem uma ideia, tá? É só pra vocês terem uma ideia mesmo. Dentro do meu curso, que é o curso RH Consultor, que é o curso de formação para consultores de RH, tem um módulo que é de vendas e captação de clientes. Nesse módulo, só nesse módulo, tá? Só de vendas e captação de clientes, a gente tem 16 aulas. Então, imagine só, né? Eu aqui em 1 hora não ia conseguir falar, aprofundar com vocês. Mas o que eu quero dizer é que existe sim técnica, existe sim possibilidade. O que eu quero mostrar para vocês é que tem como você captar clientes. Não precisa você pensar que, ai meu Deus, será que vou conseguir captar clientes? Vai! Porque existem vários canais, existem técnicas para isso, você vai conseguir captar clientes. De novo, é só você seguir um passo a passo, é só você estudar sobre, como tudo na vida a gente aprende a fazer. Então, quando a gente percebe que existe essa possibilidade, já deixa a gente mais tranquilo, não é mesmo? Se a gente pensasse que a única forma da gente captar cliente é sair ligando e batendo de porta em porta, isso amedronta mesmo. Meu Deus, será que eu vou conseguir manter a minha empresa assim? Mas quando você entende que existem muitas possibilidades, existem várias opções, existem vários canais, né? Existem técnicas que eu posso aprender para me deixar mais seguro para vender e vender do jeito certo, eu fico mais aliviado. Eu não sei você, mas quando eu percebi, eu tinha muito desespero relacionado a essa parte de captação de clientes, porque eu nunca me considerei uma boa vendedora, nunca me considerei vendedora de jeito nenhum, nem boa nem ruim, nunca quis vender. Quando eu entendi isso aqui, eu relaxei, eu pensei, ótimo, maravilha, porque se não der certo daqui, tem outras formas de eu tentar, tem outros canais, tem possibilidades, muitas possibilidades do que eu posso fazer. Então aí sim, me parece mais plausível dizer que eu vou faturar alto, porque tá vendo como eu consigo chegar num monte de pessoas aqui, em vários prospectos clientes, ok? Então, aí isso me deixa mais tranquilo. E é isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria deixar vocês tranquilos com relação a que sim, é possível conseguir clientes estudando da forma certa, né? As técnicas certas e utilizando os canais certos para cada etapa de desenvolvimento que a sua consultoria tiver. Ok? Muito obrigada de coração. Tchau, tchau.